Terça-feira, 23 de junho. Ouça a mensagem Notável sem holofotes, tendo como base o texto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles. Pela história bíblica, desfilam heróis cujos feitos os colocam sob o brilho intenso de holofotes. Contudo, existem aqueles que se notabilizaram nos bastidores. Entre esses está Rispa. Nunca apresentei um sermão nem escrevi algo que a tivesse como tema. Também não me lembro ter ouvido muitas referências a seu respeito, mas ela se destaca por um ato sutil que teve consequências marcantes na história de Israel e do reinado de Davi. Rispa era a concubina do rei Saul, com quem teve 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Foi acusada de envolvimento ilícito como general do rei, mas o ato com que escreveu seu nome na história bíblica começou em um episódio violento relatado em 2 Samuel capítulo 21. Em resumo, Deus enviou uma fome como punição a Israel pela tentativa de Saul em destruir os gibeonitas, ignorando o pacto de proteção que a nação havia firmado por engano com aquele povo. Veja em Josué capítulo 9. Em resposta à intenção de Davi em reparar o erro, os gibeonitas exigiram a morte de 7 descendentes de Saul. Nisso foram estranhamente atendidos, e entre os que foram executados estavam os 2 filhos de Rispa. Foi nesse ponto que, sem marido nem filhos que lhe garantissem o sustento, ela preferiu agir com prudência. Em vez de queixas e recriminações, acampou sobre uma rocha, velando pelos corpos, impedindo que animais os devorassem. Não ficou apenas alguns dias. Aparentemente, velou os mortos durante várias semanas até o tempo das chuvas outonais. Finalmente, tocado pelo gesto, Davi ordenou que os restos mortais daqueles homens e também os de Saul e Jonatas fossem recolhidos para um sepultamento digno. Embora não tenhamos como responder às perguntas sobre o meio e os motivos utilizados por Davi nesse episódio, não se pode questionar o exemplo de Rispa e as consequências dele. Em meio à carnificina que lhe dilacerou o coração materno, ela manteve a serenidade proveniente da fé. Sofreu sem mostrar desprezo nem ódio contra os que tiraram a vida dos filhos. O resultado foi compensador. Aquele funeral deu início a um período de paz entre as tribos que lutavam entre si e lançou as bases para um Israel unido. Ainda que não possamos avaliar as consequências de nossas boas ações, que não recebem aplausos, em algum momento nos depararemos com seus resultados, se não aqui, na eternidade. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos essas histórias que nos tornam mais compadecidos, consternados com as pessoas que nesse mundo sofreram tantas coisas terríveis. Obrigado porque o Senhor esteve com esta mãe, dando cura à sua alma, dando ao seu coração no passado, que de certa forma representa algumas outras mães que sofrem a perda de seus filhos para o crime, para o acidente, para a violência, para as investidas de Satanás. Senhor, hoje intercedemos por todas as mães que lutam, que batalham por seus filhos, e que o Senhor console o coração daquelas que estão em luto e em tristeza. Hoje rogamos ao Senhor Deus que o Senhor traga paz sobre o seu povo, que o Senhor traga unidade e união pelo Teu Espírito Santo, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. A narração é do pastor Moreira com background musical da Word of Truth Radio. O texto é do pastor Zinaldo Santos, na obra De Coração a Coração, Meditações Diárias, com produção e oferecimento da Casa Publicadora Brasileira. Bom dia para você.